Vários médicos da atualidade falam da importância de se colocar o pé descalços na terra por causa da ionização. Faltam íons, né, que são partículas negativas que com essa modernização, com a urbanidade, a gente acaba perdendo o contato, usando muito sapato, muito tênis, muita borracha e perdendo esse contato com a terra. A medicina tradicional chinesa fala que no organismo humano nós temos que sintetizar as energias que vêm do céu, na cabeça, as energias yangs, redondas, com as energias quadradas que vêm da terra, a energia yin. A energia yin sobe e a energia yang desce. O metabolismo dessas duas energias é o que significa saúde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, a importância do biomagnetismo, da importância de se andar descalço na terra, sob uma visão muito peculiar e muito particular sobre a medicina ancestral indígena. Começa aqui mais um Salutes. No programa Salutes de hoje nós vamos falar sobre biomagnetismo sob a visão da medicina tradicional indígena. Para tanto eu tenho o prazer de receber um amigo que já veio no nosso programa, um amigo que a gente até carinhosamente chama de parente, né, pelo que eu gosto muito, é o Dr. Awapó Kleber Melo. Ele tem um extenso currículo aqui, ele é naturopata indígena, Tupi-Guarani, por parte materna, com experiência em tratamentos com ervas medicinais da cultura indígena brasileira, terapias como acupuntura coreana das mãos, ventosa terapia, homeopatia e outras formações. Ele é graduando em práticas integrativas, tem curso superior em naturopatia, em homeopatia e acupuntura pela FACEI, curso em fitoterapia pela USP, atualização em TEA, abordagens terapêuticas. O que é TEA, Índio? TEA é transtorno do espectro autista. Autistas, que a gente vai falar também no segundo programa sobre isso. Fez o curso internacional de acupuntura da Koryo, que é a acupuntura coreana, né, que é baseada na palma das mãos. Naturopatia no Albert Schweitzer University, nos Estados Unidos. E é o primeiro índio PhD com título na área de naturopatia avançada da Eric Fromm University. Muito boa tarde, Apó, doutor Apó, é um prazer recebê-lo aqui no Salute, seja muito bem-vindo. Opa, Caruporã a todos, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês para falar sobre biomagnetismo, né? Vamos falar, para começar, vamos explicar o que é o biomagnetismo. Bio vem de vida, o magnetismo vem das forças magnéticas. Como é que os índios entendem o biomagnetismo? Certo. Nós indígenas entendemos que a importância, por exemplo, bio é vida, né? Como você falou. A natureza ao nosso redor é a nossa vida. Muitos cientistas tentaram entender por que os índios aqui no Brasil tinham uma imunidade elevada e tinham uma saúde, né, invejável, né? Aí eles descobriram que, de fato, o indígena andar descalço estava tendo alguma coisa. Então, os japoneses pesquisaram e descobriram que no solo tem partículas, né, magnéticas, né, um mineral magnético. Então, essa energia passava para os pés dos indígenas descalços. É invisível essa energia. Aí melhorava a circulação, melhorava a resistência do indígena e também regulava o pH do sangue, né? Então, é incrível essa descoberta. Então, nós indígenas temos que sentir o chão, porque a terra que nos dá o alimento, né? Nos dá a vida, e da terra voltaremos, né? Então, andar descalço, nós acreditamos que dá para a gente mais saúde. Eu gostaria que o Apó falasse um pouco sobre um pouco da sua história, né? Quer dizer, como é que um índio chegou a se tornar um terapeuta, ter tantos estudos na área de terapia, hoje reconhecido internacionalmente com o título
de honoris causas aí por conta da terapia natural e etc. Conta um pouco da sua história. Como é que você, como um descendente indígena, foi parar na área de terapia, na área da manutenção e promoção da saúde? Primeiro passo, minha mãe é indígena, né? E meu pai é de família portuguesa. Minha mãe sempre tratava a gente com xarope, remédios caseiros para dor de ouvido, mas eu nunca dei muito valor. Aí precisei ficar doente, né, para poder me interessar. Aí começou a nascer um tumor na cabeça, né? Aí eu fui me aprofundar, procurar. Aí eu falei, se eu sou indígena de parte de mãe, eu vou buscar a minha ancestralidade, né? Aí fui lá para o Amazonas, aprendi com o pajé os benefícios de tratar com os óleos, com as ervas. Também fiz acupuntura e alcancei a melhora. Aí eu falei, eu tenho que aprender esse conhecimento mais profundo, porque se me ajudou, vai ajudar outras pessoas. Quantos anos você tinha nessa época, nesse período, Opa? Eu tinha mais ou menos uns 18 a 19 anos, né? Faz tempo que eu não guardo data, né? Mas é isso, eu era bem novo, né? Tinha arrumado meu primeiro emprego, né? Aí eu fiquei doente, a empresa me mandou embora na época. Aí eu fui atrás da natureza para alcançar a minha melhora. E aí quando você teve essa melhora, você percebeu então a importância de querer também ajudar as outras pessoas, por intermédio da sua própria história, é isso? Eu vi a importância de nós se aproximar de Deus por meio da natureza. Porque Deus deixou todas as respostas na natureza. Então a natureza é um auxílio para a saúde. Como tem o tratamento convencional, né, para câncer e outras doenças, nunca deixe um tratamento médico, isso eu não aconselho. Mas se você fizer, como se diz, auxiliar o tratamento natural com tratamento médico, você terá um resultado fantástico para a sua saúde. Então foi isso que eu fiz, né? Você tem uma formação bastante intensa, né? Você fez naturopatia, homeopatia, acupuntura, fitoterapia, abordagens terapêuticas, nossa abordagem do autismo, psicoterapia. Você é um estudioso nato? Eu visitei 32 aldeias para aprender mais a fundo sobre a medicina indígena. Aprender o conhecimento de cada pajé, tem um conhecimento diferenciado, né? Porque se existe várias etnias no nosso país. Então eu peguei o conhecimento de um, do outro, aí eu criei a homeopatia indígena. Existe a homeopatia alemã, que baseado nesse estudo foi fundamental na minha vida para criar a homeopatia indígena. Então não existia, agora existe. Aliás, eu quero lembrar aí a todos os nossos telespectadores, os teleinternautas, que toda a linha de produção dos meus produtos, JC Boldan, baseado na fitoterapia indígena, foi baseada numa apostila que o Dr. Apó nos colocou em outras entrevistas. Ele nos cedeu uma apostila, que eu fiz um amplo estudo e que a gente desenvolveu os nossos produtos que estão disponíveis na nossa loja virtual, cada um deles para uma série de patologias e que tem dado muito bom resultado. É verdade que eu acrescento frequências com o Potentizer, que é uma máquina da nova ciência, que na verdade ainda impregna de frequências os fitoterápicos, mas dão muito bons resultados, viu, Apó? É fantástico, né? Teve um aluno meu, Baldan, que começou a fazer o curso comigo, aí fez um remédio maravilhoso, né? Em gotas, homeopatia, para Parkinson, e deu para o paciente. O paciente no terceiro dia parou de tremer. Então esse floral homeopático, que foi um auxiliar no tratamento, que ele já fazia um tratamento médico, cortar uma tremedeira no terceiro dia foi algo incrível. Como eu falo para os pacientes, nós indígenas não prometemos a cura. A cura só pertence a Deus. Nós prometemos um tratamento, né, um auxílio, mas se o paciente alcançar o 99%, aí foi Deus que fez. O nosso papel é só dar o que Deus deixou, as plantas medicinais. Só para você, Baldan, no passado, aqui no Brasil, os médicos tratavam com ervas, homeopatia, fitoterapia. E teve um médico alemão que aprendeu com os indígenas, na época de 1800, a medicina indígena, e escreveu até um livro chamado A Natureza e Doenças de Medicina e Remédios
dos índios brasileiros. Então é escrito pelo Carl Frederico von Martius, Dr. von Martius. Ele escreveu o primeiro livro de medicina indígena do nosso país, do Brasil. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplar e eu tenho uma reprodução que eu gostaria de dar de presente para você, porque é importante que as pessoas saibam que graças ao índio, a farmácia, a medicina convencional evoluiu. Porque até analgésico, como os médicos aprenderam a usar o analgésico? Foi nós índios que ensinamos. Então, todos os medicamentos o índio contribuiu passando o seu ensinamento. Então deve ser valorizado e deve ser respeitado. Como diz o artigo 58, parágrafo 1 do Estatuto do Índio de 1973, a cultura indígena tem que ser respeitada, não pode ser perseguida porque é crime. E o índio é um patrimônio imaterial do Brasil, um patrimônio histórico e federal, que deve ser respeitado, porque o índio contribuiu muito com o avanço da medicina convencional. Eu vou te dar de presente. Muito obrigado. Natureza, Doenças, Medicina e Remédio dos Índios Brasileiros é um livro de 1844. Carl von Martius, edição brasiliana. Eu vou ler com muita calma, muito carinho. Agradeço, de verdade. A honra é minha. Realmente é um belo presente. Belo presente. É importante, Baldan, guardar essa história. Ela não pode morrer, né? Sim, e é incrível como que eles colocam a abordagem de uma certa maneira muito horizontal de um lado e muito vertical de outro, né? Sobre alguns temas aqui, sobre a robustez do revestimento cutâneo. Olha só. Irritabilidade do sistema sanguíneo, pouca irritabilidade do sistema sanguíneo e outras coisas, os alimentos, as doenças, língua, falta de afetos e estreiteza de vida psíquica, dermatoses, sífilis, afecções ósseas, magia ou feitiçaria, olhem só. Origens do conhecimento que os índios têm das substâncias medicinais. Você acabou de falar uma coisa muito importante, porque na natureza todos os remédios têm um princípio ativo baseado em elementos da própria natureza. O que a indústria sintetiza é o químico, que não é natural, ele é bioquimicamente feito, né? Bioquímica não, quimicamente feito. Então ele imita algumas questões da natureza, alguns elementos da natureza, mas de uma maneira artificial. Isso é um tanto quanto prejudicial, porque ele entra com uma informação dentro do nosso organismo diferente da nossa própria natureza das células, do DNA, do RNA. Ele entra como se fosse uma agressão, porque é uma substância não conhecida pelo corpo. Enquanto os fitoterápicos, né, os remédios baseados na homeopatia e nas plantas, nos fitoterápicos, eles têm uma harmonia com as células humanas, então o nosso fígado principalmente o reconhece como algo semelhante ou parecido. Quando a gente toma um remédio artificial, ele já entra não encaixando, ele não encaixa, ele entra numa coisa distônica. E isso implica em ataque ao fígado, ataque ao rim, etc. Não somos contra a alopatia, nós estamos simplesmente falando a diferença entre o homeopático, o fitoterápico e o que é o quimicamente produzido. Eu vou pedir para o Arnaldo agora, por gentileza, começar a colocar o nosso flyer do primeiro Congresso Internacional da Nova Ciência. O Congresso Internacional Nova Ciência 2022, que vai acontecer aqui em São Paulo entre os dias 25 e 27 de novembro, no Blue Tree Convention Center, aqui em São Paulo. Pode passar a abertura, será na sexta-feira, no dia 25, com a história da biofísica, estudos científicos com a Fernanda Ben, depois vem tecnologias biofísicas e suas formas de atuação na saúde com Alexandre Távola, inteligência artificial e o futuro da medicina, biofísica, biorregulação eletromagnética, que é o que nós estamos falando no programa de hoje, o Dr. Arturo O'Barney, matriz celular e o terreno biológico, biofótons, matriz celular, estratégias de detox e reparo da matriz celular, microbioma, laser terapia, biocomunicação, biorressonância, enfim, é um grande evento
que espera-se mais de 1.000 pessoas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nesse evento de muita importância. Os interessados devem procurar 991411207 para falar com a Laure para inscrição e maiores informações para esse primeiro Congresso Internacional Nova Ciência 2022. Então inscreva-se por esse WhatsApp. É um evento no qual eu estarei presente e realmente a grade aqui de pessoas que estarão presentes são muito interessantes. Fernanda Ben, doutora Geisa Quental, Mauro Melo, doutor Jair Oliveira Filho, Arthur Obaine, Paulo César Schutz, professor Silvio Mizumoto e o próprio professor Alexandre Távola. Lembrando que o programa Saludes tem o patrocínio do Instituto Bem da Nova Ciência. Por conta deles é que nós estamos aqui no ar, depois de um breve espaço fora do ar. Então, no programa de hoje nós estamos recebendo o Auapó Kleber Melo, que é um terapeuta tupi-guarani, com muita honra, né? Sim, eu gostaria de dar um recado, Valdão, se eu pudesse. Claro. Aqui no Brasil chegou um exame chamado de ancestralidade, né? Eu não vou mencionar o nome da empresa. Sim. Quem quiser procure no Google empresas que faz o exame de DNA para descobrir a sua ancestralidade. E foi descoberto nesse exame uma coisa, que no DNA de todos os seres humanos existe um código genético da primeira mulher chamada Eva. O que isso indica? Que todos os seres humanos são parentes. Todos viemos do primeiro casal humano. Então isso prova que a Bíblia realmente é verdade. Até nós no Guarani acreditávamos que o Filho de Deus nasceu numa oca antes de conhecer a Bíblia, né? Então, há registros arqueológicos no Brasil, em várias partes do mundo, que todos os povos saíram de Babel, que realmente houve uma confusão de línguas e se espalharam. Isso foi comprovado na arqueologia. Fiz até curso de arqueologia, né? Tenho vários cursos. Se eu for contar todas as minhas formações, dão mais de 300. Então, é uma honra compartilhar esse acontecimento, né? Que todos nós somos parentes. Então, não esquecemos que devemos amar nosso próximo. Nós, como terapeutas, médicos, devemos cuidar do nosso paciente como fosse o nosso parente, com amor e carinho. É por isso que você me chama de parente? Eu te chamo de parente com muito orgulho e somos parentes de verdade. O código genético de Eva está em você, está em mim, está em todos. Isso foi comprovado no DNA, no exame de ancestralidade. Voltando sobre a questão do magnetismo, do biomagnetismo, de pisar na Terra. Sim. O que você estudou sobre isso? Conta pra gente. Eu vou explicar. Os japoneses descobriram que pisar descalço, descobriram que existem fragmentos de metais, ímãs, né? Aí deram o nome de neodímio. Aí criaram ímãs de neodímio, baseado nesse mineral, e descobriram porque os índios do Amazonas têm uma imunidade alta, porque andavam descalço e porque tinha esses fragmentos de metais no chão. E baseado nisso, criaram um ímã que deram, como acabei de falar, chamado neodímio, e criaram uma pulseira chamada biomagnética, né? Então, pegando esse conhecimento dos japoneses, que já vendem essa pulseira chamada biomagnética, né, magnetismo, eu resolvi também criar a minha, né? O ímã importado do Japão, tá vendo? Isso aqui é uma pastilha, eu vou tirar aqui da pulseira. Essa aqui é uma pastilha magnética de cerâmica que ajuda a dar energia do sol, porque que nós não tomamos durante o dia, né? Então isso aqui repõe a energia do sol. E quais são os benefícios dela, Índio? E também temos os ímãs de neodímio, 2 ímãs de neodímio na pulseira. Os benefícios quais são? Auxilia na circulação, auxilia no Parkinson, ajuda a cortar até diminuir a tremedeira, junto com o medicamento indígena,
é possível até alguns pacientes cortar a tremedeira 100%. Não posso dizer todos, é um auxílio, né, à nossa saúde. Aumenta a imunidade e também ajuda a regular o nosso pH. Porque o sangue ácido é doença, o sangue alcalino ele é limpo. Então baseado na descoberta que os japoneses já viram os índios andando descalços, aí eu criei a minha pulseira, a primeira pulseira indígena, né, do mundo, chamado pulseira Tupi-Guarani, que eu estou até usando na cor preta e tem a cor bordô feminina. Até você está usando, né, Baldão? Eu estou usando a pulseira, ainda estou fazendo os testes e tal, mas já o uso praticamente, o efeito é praticamente imediato, né? Colocou a pulseira já está funcionando. Se você usar a pulseira, parece que você tem mais energia, mais concentração, você sente os benefícios, né? Quando você vai urinar, você percebe que está urinando escuro porque seu corpo está limpando as toxinas. Então, não é um milagre, é um auxílio, né? Então, junto com medicamento médico ou medicamento alternativo indígena, e junto com a pulseira, você tem um tratamento melhor, com qualidade. Então, devido nós muitos trabalham em empresa fechada e não tem mais contato com a terra, aconselho, usem essa pulseira, vai auxiliar no equilíbrio do seu corpo, da sua saúde. Ajuda a diminuir a pressão arterial, ajuda a diminuir a glicemia, ajuda em muitos fatores, na resistência. Pessoas idosas se sentem muito cansadas, vão se sentir mais equilibradas, porque a pessoa chega na idade e fica meio desequilibrada, né? Com a pulseira não. Pessoas que tinham Parkinson usaram a pulseira, de repente parou de tremer. Só com a pulseira? Só com a pulseira. Mas eu aconselho, faça um tratamento médico ou um tratamento alternativo, né? Natural, e use a pulseira. Agora você só deve tirar a pulseira na hora do banho e na hora de dormir. Porque, como diz na cultura oriental, à noite o corpo tem que descansar. Então você tem que tirar relógio, anel, tudo e dormir. Para o seu corpo dormir bem. Então, criaram o colchão, né? Não foi? Biomagnético. Um novo estudo aponta que não é correto o colchão. Porque o corpo não pode ter... Quando o índio para de pisar no chão, ele não vai dormir na rede? Na rede. Então o corpo descansa. Desconecta, né? Desconecta do magnetismo da Terra. No dia seguinte volta tudo de novo. Eu quero lembrar a todos os telespectadores que este programa, como todos os outros salutes, desde 2009, né? Portanto são 13 anos aí de programa no ar, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, que é o meu nome, João Carlos Baldan, e o canal Além de Agulhas. Então eu recomendo que vocês possam assistir lá no canal do YouTube. Clique lá no sininho para vocês, no like, para vocês receberem outras mensagens, as publicações que nós fazemos semanalmente, não só os programas ao vivo, mas como os compactos de 3 minutos de cada programa, assim como este aqui também. E também o Instagram, siga a gente no Instagram, que é @jcbaldan.acupuntura. São as mídias sociais. Gostando, dá o like, divulga, avisa. Se não gostar, não fala nada, de preferência, não precisa dizer, né? Não precisa falar nada. Porque às vezes as pessoas falam também, né? Não, estamos brincando, pode fazer suas críticas, sugestões. Obviamente que a gente ouve sim, ouve sim. Em relação aos fitoterápicos da sua apostila, nos quais eu acabei fazendo a minha linha de produtos e tal, você continua trabalhando com eles para atender seus pacientes? Como é que é? Continuo trabalhando com a medicina indígena, ela é protegida por lei, é um patrimônio da humanidade, né? Fundei também era instituto, né? Aí mudei o nome para faculdade. Eu fundei a primeira faculdade de medicina tradicional indígena do mundo, que forma naturopatas, homeopatas e também acupuntura indígena. Nós índios fazemos acupuntura indígena com copos feitos de bambu natural. Então, venha fazer o curso, venha aprender. Muitos médicos do mundo todo, até no Brasil, estão vindo estudar comigo e estão vendo os benefícios incríveis à saúde. Bom, nós estamos já em cima da hora, mas dá para colocar o GC dos contatos das pessoas que quiserem entrar em contato com a Apó Kleber de Melo. Por qual telefone? É 11 95 11 93067. É o WhatsApp. Agende uma consulta. Ou se não, adquira essa pulseira. Peça o orçamento.
Eu agradeço a todos a audiência deste programa. Próximo programa a gente vai ter mais uma entrevista com o Dr. Apó e depois vamos falar sobre Bidort, sobre frequências com a doutora Lucy. Enfim, nós temos uma vasta programação aí dentro da nossa programação, que é resgatar as medicinas ancestrais e unir com o que há de mais moderno na medicina moderna e eficiente que acontece hoje. Muito obrigado, Apó. A honra é minha, Baldan, e até a próxima entrevista. Como sempre, para mim é uma honra. E meus parentes de todo o Brasil, somos família. Não esquecemos o nosso pai. E amemos uns aos outros e pratiquemos a sua medicina, porque é a medicina do futuro e sempre será.